Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas ao podcast do Age Free World, o espaço onde a gente derruba as barreiras da idade, mostra que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. Lembrando que etarismo é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade. Qualquer idade, não é só de novo com relação ao velho, é com velho em relação ao novo também. Eu sou o Fábio Betti. E eu, Fernando Blanco. E hoje, para variar, a gente vai abordar mais um tema complexo e cheio de nuances que afetam indistintamente jovens e velhos. Ninguém é obrigado a trabalhar até morrer. Olha que tema forte. A gente aqui, a maioria é coroa. Ninguém é obrigado a trabalhar até morrer, né, Fábio? Pois é, Fernando. E aí, quando a gente pensa nesse tema, a primeira coisa que me ocorre é a relação com o trabalho. Tem uma fase na nossa vida onde, lá no comecinho, né, os primeiros empregos, estágio, trainee, os primeiros empregos, normalmente, a gente usa esse primeiro emprego para experimentar o que é uma independência financeira. Então, a relação com o trabalho, para nós, nesse início de vida profissional, tem a ver com independência financeira. Logo, em seguida, vem a realização pessoal. A gente começa a querer trabalhar com um tipo de negócio, seja empreender, seja ser um assalariado, um funcionário público, e a gente se sinta realizado. E aí logo vem, né, isso é uma lógica linear, claro que nem todo mundo segue, mas um efeito ilustrativo acho que pode ser útil. Logo vem, eventualmente, sonhos maiores, constituir uma família, um grande projeto de realização, eventualmente comprar uma casa, ou construir uma casa, ou uma grande viagem. Muitos jovens hoje querem isso. Então, o trabalho é aquele lugar que propicia esse tipo de realização pessoal. E vai chegando mais para frente, o trabalho vai também se ressignificando e se tornando um lugar onde a gente já passou por essas fases, mas no fundo quer continuar sendo útil. Então, é uma outra lógica. É claro que a gente ainda tem conta para pagar, claro que a gente quer ser independente financeiro, tem independência financeira dos filhos, né, que eles não precisam carregar a gente ser um fardo para eles, até uma expressão meio dura, né, mas a gente não quer isso. Claro que a gente ainda tem um impulso de se realizar pessoalmente naquilo que a gente está fazendo como trabalho, mas talvez a principal preocupação é como que a gente segue sendo útil depois de já ter feito tanta coisa, depois de estar num mundo tão mudado e tão mais complexo do que era antes, né, Fernando? Acho que isso ajuda a gente a começar aqui a nossa conversa. A gente já está nesse lugar, né, de viver o trabalho num lugar onde essas outras coisas são importantes, mas onde importante mais do que tudo é a gente seguir se sentindo útil. Pois é, né, Fábio? E tem, nós dois, por acaso, né, a gente tem trajetórias paralelas. A gente vive o mesmo ambiente, só que você como empreendedor e eu como executivo. E a turma que está aqui participando com a gente, deve ter gente dos dois lados. Eu acho que a vida de quem empreendeu já de um bom tempo, ele entra na maturidade na mesma vibe. Ele vai continuar empreendendo e aí ele vai decidir: desacelero ou não desacelero? Passo o negócio para frente? Trago filhos? Arrumo um sócio mais jovem? São conversas importantes a serem abordadas. No caso de quem é executivo, e a gente vive uma fase da humanidade, do jovem-centrismo, onde as empresas parecem que estão viciadas em contratar gente mais jovem e se livrar dos caras de 50 anos, às vezes até menos, o cara diz assim: bom, e agora? Eu arrumo um emprego pior, porque vai surgir uma vaga mais ou menos, ou eu vou ter que empreender? É um dilema, porque quando a gente olha no retrovisor e vê a vida que os pais, nossos pais tiveram, a imensa maioria tinha um emprego, era funcionário de alguma empresa, né? Enquanto que hoje em dia, o cara de 60 anos, 50 anos, ele também pode ser funcionário de algum lugar e vai ser jogado nesse mundão de empreendedor, e ele olha para trás e não enxerga aquele ambiente, ele não se preparou, ele não foi treinado para empreender, né? Porque definitivamente, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, o emprego acabou.
o emprego acabou. Cabelo branco em empresa, eu vejo lá na JHSF, onde eu acabei de abrir mão de uma diretoria, porque eu quis me tornar consultor lá. Então, eu sou um consultor que dá alguns dias de expediente. Eu sou praticamente o único cara de cabelo branco no escritório gigantesco. Mas eu sei que eu sou a exceção da exceção da exceção. Aos 62 anos de idade, dizer que tem um emprego fixo, né? De diretoria, ou seja, não é que eu tive um rebaixamento, mas eu mesmo quis sair disso, porque eu acho que perdeu a graça. Agora, alguém de 48, não, é jovem demais e, de repente, está sendo atirado nessa vida do empreendedorismo, que é trabalho, não é emprego, mas é trabalho, e vai ter que se adaptar, vai ter que saber como vai levar a vida. E a vida é longa, né? Antigamente, o cara com 60, nossos pais, avós talvez, com 65 eram velhinhos, velhinhos de todo. Nossos pais com 75 foi que começaram a cair. Nas próximas gerações, meu, o cara vai estar com 85 bombando. Uhum. E a renda? E a realização? Que aí a gente pode falar da ressignificação, né? Uhum. Agora, o que você traz me causa um pouco de, acho que a palavra é angústia, né? Porque quando a gente realmente olha o que está acontecendo no mercado, a gente vê cada vez menos pessoas com cabelos brancos atuando como funcionários, como empregados. Por outro lado, quando a gente olha pessoas acima de 50 anos, é 25% da população, é bastante gente. Quando a gente olha gente empregada, a gente vê aqui que de 60 a 64 anos, estou aqui olhando dados do IBGE, dados recentes de 2022, 61% dos homens ainda estavam trabalhando e 34% das mulheres. Então, com a sua idade, né, e trabalhando aqui significa ter um emprego. Uma vez que esses dados existem, eu pergunto o que a gente precisa fazer para ajudar as organizações e as pessoas com mais de 60, principalmente essas, a perceber que ainda existe um espaço para continuar contribuindo e não apenas como empreendedor. Empreendedor pode ser um caminho, outro caminho pode ser dar aulas, pode ter trabalhos, se você quiser se sentir útil também, como trabalhos voluntários, de mentoria, tem muita coisa para fazer depois dos 60. Agora, eu queria desafiar um pouquinho essa lógica que depois dos 60 não dá mais para ter um emprego, porque a realidade é que muita gente ainda tem emprego nessa faixa etária, tem expectativa de continuar empregado, seja porque não tem perfil de empreender, não tem perfil de dar aula, não tem perfil para ser mentor, ou seja, não tem perfil para fazer outras coisas a não ser o funcionário, um empregado de uma organização. E eu acho que é uma aproveitando que, né, teve uma reforma trabalhista que criou algumas exceções, né, abriu certas portas. Por que será que a gente não começa a pensar juntos em outras relações de trabalho, onde esses profissionais acima de 60 sigam tendo um emprego que não é 5 dias por semana, né? Que não é totalmente presencial, que não é uma exigência de ter energia e entregar muito trabalho, mas é entregar mais sabedoria e conhecimento, é ser mais consultivo e especialista, é ser chamado para resolver problemas onde essa experiência, todo esse conhecimento acumulado, a gente falou em outro episódio, por exemplo, situações de crise, vai ser muito valorizado. Então, eu acho que, ao invés de simplesmente aceitar que depois dos 60 não tem mais lugar para uma pessoa estar empregada, que eu acho que para mim é um ato burro, tanto para a empresa, que vai perder a condição de ter alguém com muita sabedoria, muito conhecimento para poder aplicar na solução de dilemas complexos que ela está vivendo, e para essa pessoa, esse profissional, e depois dos 60, quer curtir, obviamente, a sua netinha, quer curtir um pouco mais seu tempo livre, mas ainda tem muito gás para dar também, né? Uhum. Bom, eu acho que você foi no alvo. Foi no alvo. É uma nova relação de trabalho. Então, quando a gente pega os dados do IBGE, ela bota todo mundo dentro do mesmo balaio, ela não separa ali por classe social, ou por tipo de emprego, ou de tipo de atividade, né? Nós que estamos numa bolha, vamos chamar uma bolha de poder, né?
ser diretor de grandes corporações, você que é um autoconsultor de grandes corporações. Tem muita gente que tem dificuldade de desapegar do poder. E isso é algo que nós, que atuamos como mentores e tal, a gente pode ajudar. E as empresas que desaprenderam a lidar com pessoas que têm um conhecimento, um estoque de conhecimento, né, inestimável. Então, assim, nós temos dois opostos. Tem um bocado de espaço para a gente trabalhar e ajudar as pessoas, sabe? Esse nosso projeto aqui. Porque, definitivamente, isso eu não vejo acontecendo, assim. Cargos de diretoria, porque não é 5 dias por semana, trabalha 6, 7, e não é 8 horas por dia, são 12, e é viagem, e é o diabo, e num ritmo acelerado demais. Assim, chega uma hora que as pessoas vão se frustrando, e aí para de ter a produtividade que tinha antes. Bom, o que faz com esse cara? Joga fora? Não. Chama para situações específicas, missões. Poucos dias por semana, talvez, ou trabalha de casa, vem só para aquela missão, fica um mês, depois. Ou seja, tem que ter formas diferentes de casar as necessidades com o que tem de oferta de conhecimento, né? Mas, assim, eu falando para nós, para o nosso público, né, pessoas como nós aqui, tem que desapegar. Não tem que jogar, entregar a Deus, mas tem que desapegar desses sinais externos, né? Os O sinais status externos. mesmo, o status. Né? No fundo, tem Status, muito o status. A gente chama de gaiola de ouro, status, né? O cara é né? head, CEO. Eu fico pensando aqui, algo que você trouxe que me tocou, esse tipo de função, ou posição, desse diretor, dessa pessoa que ocupa na hierarquia um cargo bem elevado, que precisa viver a empresa quase que 7 dias por semana, 24 horas por dia, tem que estar disponível a maior parte do tempo, se dedicar a maior parte do tempo e ter que deixar a sua vida de lado, a sua vida pessoal de lado. Eu adoraria que essa posição tivesse com os dias contados, porque não é só o mais velho que não quer essa posição. Eu vejo os jovens olhando para isso, eu não quero crescer. Porque Isso. se para crescer eu chegar nesse lugar, tudo bem, eu quero o dinheiro. Eu quero o dinheiro que esse cara leva, mas eu não quero tudo aquilo que ele entrega da vida dele para conquistar isso. Para mim, isso tem a ver com algo que eu vi recentemente. Não sei se você chegou a ver uma entrevista de uma pessoa falando sobre fábrica de peões. Vi mesmo. Então, que é um cara discorrendo sobre peão mesmo, De fazenda. peão de fazenda, não é peão de fábrica, porque a gente pode chamar de peão de fábrica, a gente está falando de peão de fazenda. Como é que era os peões, como é que se fabricava, entre aspas, peões de fazenda? O peão pai tem um filho e com 10, 12 anos começa a colocar o filho, ensinar o ofício dele, coloca o filho para trabalhar. Isso por lei não é mais permitido. É. Então tem aí dono de fazenda preocupado porque a fábrica de peões dele está chegando ao fim. E aí eu falo, meu Deus do céu, a gente devia estar preocupado com o fato de ainda existir fábrica de peões. Eu posso dizer que na região onde eu moro, no interior de São Paulo, ainda existe fábrica de peões. Ainda tem o pai que pega o filho com 10, 12 anos e ele coloca para trabalhar. Graças a Deus tem mais pais hoje que pegam o filho e falam assim, eu não quero que você sofra o que eu sofri. Eu quero que você tenha uma vida diferente, que você estude, que você tenha mais escolhas. Porque esse filho não está tendo escolha, ele pode até escolher ser peão. Mas na medida em que não existe essa escolha, porque ele não estuda, ele não olha para o mundo, ele não sabe o que está acontecendo no mundo, ele não vê outras possibilidades, ele não tem escolha. Então, para mim, essa fábrica de peões de alto escalão, para mim essa é a metáfora, tinha que acabar. Não faz mais nenhum sentido. Tudo bem, gaiola de ouro, se paga seu peso em ouro, etc. tal, mas aí você vê pessoas na nossa faixa etária e de uma hora para outra acontece exatamente isso, perde todo esse poder, esse status, essa gaiola de ouro se desintegra, e são pessoas adoecidas, não só fisicamente, mas emocionalmente. A gente precisa falar sobre isso, porque esse modelo que precisa mudar, não é o idoso que precisa mudar, ou o jovem que precisa mudar, é o modelo que precisa mudar. Como é que se criam
maneiras de dirigir uma organização menos hierárquicas e menos concentradas em poucas pessoas. Essa é uma conversa muito difícil, porque é como se foi sempre assim que funcionou. Você tem um CEO, você tem uma diretoria, a função dessas pessoas é isso. Quando você chega aí, é isso mesmo, você vai sacrificar a sua vida, e a gente nunca questiona isso. Como se não existissem modelos organizacionais ou modelos de gestão que permitissem a gente fazer de uma outra forma, modelos mais horizontais, mais colegiados. Eu tenho histórias, graças a Deus, eu tenho histórias de clientes de grandes organizações que não queriam chegar num final nesse lugar e conseguiram criar modelos mais horizontalizados, mais colegiados, onde você distribui um pouco a responsabilidade por mais pessoas, distribuir também o mérito e o bônus. Tem ônus e tem bônus, aqui brincando. Só que tem que distribuir mais o bônus. E eu acho que aí tem outro tema também, né? Quem está na gaiola de ouro nem imagina que um dia vai perder tudo e vai ficar emocionalmente frustrado ou vai ficar adoecido fisicamente, mas fica lá brigando pelo seu bônus, concentrando todo o poder na sua mão e criando, obviamente, um lugar que ninguém quer ocupar. Nem ele mais, nem essa pessoa mais. Tirando proveito um pouco da minha vida como executivo, e que tive lá em cima, e aí saí do mercado, teve um hiato aqui que eu voltei de novo em cima. Tem uma diferença, Fábio, que quem não saiu do mercado como eu não percebe, que é a mudança na aceleração. É isso que está matando as pessoas, né? Porque você combina, aliás, tem dois fatores, né? Um foi o achatamento organizacional, que antes parecia uma árvore de Natal, né? Com todos os níveis. Mas aquilo tinha uma virtude, que a pressão ela era distribuída e dissipada nos diversos andares do organograma, e que as pessoas eram, de alguma forma, protegidas pelo andar de cima. Quando você vem para um modelo altamente achatado e altamente acelerado, como eu sempre falo, o CEO espirra, o estagiário pega a pneumonia, porque o negócio vai direto. Bom, uma vez participei de um podcast com amigos de RH, e no meio desse podcast eles deram as boas-vindas para esse modelo achatado, porque a gente cresce mais rápido, a gente tem acesso à informação mais rápido. Eu falei, sim, esse é o bônus. Qual é o ônus? É esse mal-estar coletivo que está todo mundo... As pessoas não estão adoecendo à toa. As pessoas não ficaram mais fracas. Todo mundo costuma dizer que a geração Z, que está muito mais fraco, que não sei o quê. Não. Não é só isso. Lógico, tempos fáceis criam pessoas mais frágeis. Tempos difíceis criam pessoas mais robustas, né? Agora, o que a gente está vendo é que o que aparentemente é mais fácil é muito difícil, por conta da aceleração e do achatamento dos níveis gerenciais. Então, está todo mundo amalucado. Então, como é que a gente cria um modelo onde desacelera? Quando eu falo isso, às vezes eu escrevo, as pessoas têm reações, mas como assim? Assim, assado. Assim, assado. A sua empresa está ganhando muito dinheiro? Não, está super difícil cumprir as metas. Obrigado. As pessoas são felizes na sua empresa? Nem um pouco. Obrigado. Tem que mudar. Como eu não sei. Aliás, eu até acho que sei. É realmente jogar para frente. Eu até uma vez acho que eu escrevi sobre isso, onde dê-se uma semana, pega tudo que você tem na sua agenda e dispersa isso para frente. Ninguém vai morrer, a empresa não vai ficar mais pobre, as pessoas vão ficar assim. Porque, assim, a tomada de decisão, em todos os níveis, está irrefletida, porque não dá tempo de refletir. Você entra numa reunião, tem que decidir ali. Mas as pessoas não estão prontas para a decisão. Um monte de gente jovem ficou jogando ideias no PowerPoint, os diretores estão lá, o presidente está lá, olhando, entendendo, pegando meio no tapa e diz, tá bom, combinado, isso eu não gostei, mas vamos o resto vai. Pede para esse presidente ou para esse diretorzão realmente explicar o que ele entendeu. Consegue, porque foi um monte de PowerPoint.
e que não houve a reflexão, não houve aquele teste de jogar na parede e ver se gruda, né? Tortura os números. Não, torturar número demora muito. Ou seja, o mundo empresarial ele foi numa direção que está adoecendo jovem, middle management e sênior. Está botando para fora os mais velhos, mas entendeu? Assim, a coisa é muito além do geracional, muito além, que vai muito além, inclusive, talvez do nosso propósito aqui. Mas é uma percepção não é percepção, é vivência, né? Eu tive essa sorte entre aspas, porque eu fiquei ruim pra caramba, mas esse é um ponto para discussão. Eu estou vendo a nossa reflexão aqui, a imagem que me ocorreu é como se fosse camadas de uma cebola. Tem uma camada mais superficial, que é o que a gente está observando hoje no mercado. Pessoas mais velhas sendo descartadas porque não tem mais utilidade, pessoas mais jovens bastante reticentes em aceitar seguir uma carreira que chega nesse lugar de muito sacrifício e, e, e doença. No fundo, essas pessoas estão vendo isso já. Primeira camada. Segunda camada, essa aceleração. Uhum. Né? Tudo muito acelerado e que leva a uma impede de alguma forma que as pessoas, nós todos, paremos de vez em quando para refletir sobre como a gente está fazendo o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo dessa forma, por que não fazer de outra, quais são as consequências, a gente não para refletir. E aí vem, eu não vou usar dizer que eu cheguei ao cerne da cebola, mas eu vou dizer que ainda tem mais uma camada abaixo do tempo, na minha perspectiva. Não é só uma questão de como é que a gente mexe no tempo e usa o tempo, às vezes para refletir, às vezes para executar. Não só para executar, sem pensar, né? Mas para, como você fala, uma execução mais refletida. Eu acho que tem uma camada abaixo dessa, seja mais profunda dessa, que é a crença. Porque eu acho que tem uma crença ainda arraigada nas organizações, que as pessoas que estão lá ainda são vistas como, é muito antigo isso, mas eu ainda vejo muito isso acontecer, ainda são vistas como peças de uma engrenagem. Vou usar várias metáforas aqui. As pessoas então ainda são vistas como peças de uma engrenagem, partes de um processo, ingredientes de uma receita, alavancas para atingir resultados. A gente olha para as pessoas e, de fato, não vê pessoas. A gente desumaniza as pessoas. Elas estão ali porque elas são úteis para atingir alguma coisa. Então, a minha equipe, ela é útil para eu atingir o resultado, e eu, como equipe, o meu chefe, o meu líder é útil para eu conseguir mérito, bônus, carreira, etc. Tal. Então, eu acho que o que está por trás de tudo, né, e acho que a gente pode caminhar mais, achar mais camadas da cebola, mas eu consigo chegar pelo menos nessa conversa até essa camada, é que ainda a gente acredita que as relações no trabalho são meramente utilitárias. Não são relações entre seres humanos que estão ali vivenciando uma experiência de crescimento e compromisso mútuo. E enquanto isso não existe, eu vou usar meu tempo apenas de maneira útil. E usar a expressão do útil aqui, trazendo uma referência de alguém que eu gosto muito, e que, curiosamente, não escreveu nenhum livro, ele pessoalmente não escreveu nenhum livro, e ele está na Academia Brasileira de Letras, porque os livros dele, os poucos livros dele, foram baseados em palestras, as histórias que ele contou, que é o Ailton Krenak. Isso é interessante, você vai ter vários livros do Ailton Krenak, mas são palestras, né, que foram transformadas em livros. E tem o livro A Vida Não é Útil, que ele fala, esse livro é uma porrada homérica, assim, na gente, que fala que o homem branco, né, não chama de homem civilizado, porque é como se o índio não fosse civilizado. Quando a gente fala de índio é selvagem, o indígena, melhor dizendo, é selvagem. A gente está assim, a gente está depreciando o indígena. Ele tem essa civilização, só é diferente da nossa. Mas o homem branco, ele colocou na cabeça, muitos anos atrás, que o propósito da nossa vida é trabalhar. O sentido da vida é trabalhar. E a gente nunca questiona isso. Até hoje, quando questiona, fala, o cara é hippie. A gente colocou na cabeça que o sentido da vida é trabalhar. A gente esquece que o trabalho surge na vida do homem para melhorar a vida dele, para que ele consiga ter as coisas que ele precisa, o alimento que ele precisa, depois as roupas que ele precisa. Então a vida
O trabalho só tem essa finalidade, ela não tem esse objetivo. Então, quando a gente está vivenciando uma experiência num lugar chamado trabalho, como é que a gente relembra que as relações que a gente está estabelecendo com as pessoas não precisam ser de mera utilidade? Porque a provocação que o Krenak fala da vida não é útil, no sentido que a vida é simplesmente viver a vida. Esse é o sentido da vida. E se a gente fizer isso, se relacionando bem com as pessoas, aprendendo uns com os outros, respeitando, uma coisa que a gente está falando aqui no nosso esquenta, né? Respeitando, admirando, se divertindo, a gente vai ter uma vida melhor. E se a gente passa tempo demais no trabalho, como que a gente traz essa reflexão para o trabalho? Eu estou aqui, eu vou produzir resultado, porque é uma troca, tem troca. Não estou dizendo que vamos transformar o trabalho no socialismo. Mas se eu passo 6 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas me relacionando com outras pessoas, como é que eu lembro que elas não são ferramentas, nem alavancas, elas são seres humanos. E como é que eu aproveito esses momentos para estabelecer uma relação onde a gente viva bem juntos e o trabalho seja só um pedaço disso? Eu acredito muito nisso. No meu trabalho de consultoria, não tem nada mais importante hoje para mim, independente do tamanho da empresa, da nacionalidade, do nível hierárquico, que ajudar as pessoas, sobretudo as lideranças, a entender essa lógica. Elas estão ali em relações utilitárias, meramente utilitárias, ninguém é ferramenta de ninguém, ninguém é alavanca de ninguém, mas em relações entre seres humanos, transicionando fazeres, não tenha dúvida, tarefas, mas também transicionando pensamentos e crenças e transicionando sentimentos e emoções. E como eu aproveito esses momentos de verdade para estabelecer relações onde a gente cresce uns com os outros e a gente se compromete com coisas que a gente vai fazer juntos, a serviço de melhores pessoas para o mundo. Parece utópico, idealista, mas isso tem a ver com como eu vivo bem. Eu, como biólogo, também faço questão de dizer que eu sou jornalista, mas também sou biólogo evolucionista. O nosso mandato biológico é melhorem-se. É só isso. Se melhore como ser humano. E o que é se melhorar como ser humano? O que é evoluir, que é a mesma coisa? É, de alguma forma, me tornar uma pessoa melhor do que eu era ontem. E como é que eu faço isso se eu sou uma determinada espécie de ser que, de alguma forma, só existe socialmente? Eu só tenho como fazer com outro. Eu sei que eu fiz uma longa reflexão que começou com a cebola e vai para uma coisa extremamente idealizada, aparentemente, numa sociedade que ainda é muito utilitarista. Porém, eu acho que se a gente não conversa sobre isso, a gente para numa camada da cebola que talvez a gente não consiga resolver ela. Porque a nossa crença é que o tempo tem que ser usado para coisas úteis. E o que é útil no trabalho? É entregar resultado, é conseguir aprimorar e melhorar a produtividade, é inovar, etc. Tal, quando, na verdade, o tempo útil pode ser, no trabalho, a gente usar para a gente se conhecer melhor, para a gente poder se entender melhor, para a gente poder se apoiar e nos tornar seres melhores nessa relação. No trabalho. Ô, Fábio, isso que você está falando, eu acho que é uma mudança do modo de produção da sociedade. Modo de produção como definiram a economia clássica, né? Escravismo, lá da história antiga, onde os grandes impérios se alicerçavam em escravos que eram os dominados, não era por raça. Dominou, vira escravo. Depois evolui para o feudalismo da Idade Média, o capitalismo, e entra o socialismo chanfrando. A gente está precisando criar um novo modelo de produção chamado fraternalismo, né, com base em relações fraternas, que é muito o que você está falando. Esses seres primitivos que ainda abundam por aqui pelo planeta, principalmente do capitalismo financeiro, não se encaixam nisso, né? Porque é uma lógica financista que não bate. Mas a gente vai chegar nisso na marra, seja por tragédias climáticas, que está forçando as pessoas a se unirem para resolver seus problemas ali, rico e pobre, sujo de lama, seja por conta de guerra, seja por conta que o modelo do capitalismo financeiro tecnológico que a gente vive hoje esgotou. Por quê? Porque está adoecendo as pessoas, né? Sem pessoas não tem capitalismo.
não tem modo de produção algum. Então, eu estou batizando aqui em primeira mão o fraternalismo, né? Que não é um nirvana, paz e amor, não. Tem que produzir, tem que evoluir, mas sem essa sanha, né, materialista, absurda, de dominação. Você é uma ferramenta para eu ter uma máquina melhor. Isso precisa mudar. Como executivo, eu sou um animal dos anos 90. Foi lá que eu virei diretor, foi lá que eu tive muito, muito sucesso, e eu trago muito essa referência. A gente se divertia. A gente se divertia. Então, hoje não se diverte mais. As pessoas estão todas num estado de estresse por conta de metas cada vez mais agressivas e é um negócio assim que é assustador. Isso precisa mudar, porque não se reproduz, não vai ter uma próxima geração deste jeito. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar. Não haverá uma próxima geração funcionando como as organizações funcionam hoje. E é uma afirmação forte. Os resultados não estão de acordo. Como isso vai chegar no mercado de capitais e os caras vão ter que conviver com a ideia de que lucrou menos esse ano. E daí? A empresa está descarrilhando? Não. O mercado foi ruim, ela não conseguiu fazer milagre. E daí? Tem problema. A vida segue. Vai distribuir menos dividendos? Vai. E daí? Talvez ano que vem distribua o dobro. Ótimo. O mundo acaba em um ano? Não. Então, assim, nós vivemos uma sociedade que quem é do mundo executivo é cobrado trimestralmente, que é uma coisa patética na grande lógica das coisas, né? É patético você fatiar a vida por trimestres em qualquer situação. E então, assim, isso faz parte dessa reflexão que chega no aspecto geracional. Nós, os mais velhos, temos muito mais dificuldade de adaptação num mundo tão maluco como esse que a gente está vivendo hoje. Porque ele é extremamente acelerado. Outro dia, eu vejo todo dia alguém se valorizando ou destacando. Agora eu sou mentor de startups. Eu estou nos conselhos de startups. É chique, né? É legal. Quanto você ganha? 0. Ok, eu me recuso. Eu faço mentoria de graça para quem não pode pagar. Gente em dificuldade. Eu posso fazer uma consultoria para alguém que não pode pagar, mas com uma startup que tem um fundo de investimento bilionário, mas nunca. Mas a brincadeira que eu faço, que é uma brincadeira seríssima, é a seguinte: se eu fosse conselheiro de startup, 90% delas não seguiriam para o próximo passo, porque quer dizer, isso não vai funcionar, isso não faz sentido, isso aqui é uma ilusão, você está enrolando os outros. Você é mentor de um cara que está fazendo coisa errada, fala assim, esquece, não está, para com isso. Então, nós que temos uma vivência, uma bagagem, que já apanhou de todo jeito, já viu um monte de coisa que não funciona, a gente entra numa reunião dessas que tem que entrar e decidir, e diz assim, não, peraí, não dá para decidir desse jeito. Para. Quem você quer enganar? Primeiro a ser enganado é você mesmo, dono, ou presidente, ou autodiretor. Você não tem profundidade para decidir isso agora. Desse uma semana, manda os caras aprofundarem, manda os caras apresentarem outros modelos. Para que tem que ser semana que vem? Ou para que tem que ser hoje? Ou seja, tem que dar uma boom, uma dinamitada nesse modelo maluco que a gente está vivendo, sabe, Fábio? E aí, novamente, as gerações estão apenas meio de passagem nessa história. O problema é outro, é como o capitalismo se perdeu. O capitalismo nasceu da indústria, coisas palpáveis, né? Máquina, ferramenta, produção. E hoje a gente vive um capitalismo que ele é todo digital. As transações financeiras, ninguém vai na fila do banco. Ou seja, isso está nos permitindo uma evolução muito acelerada e sem consistência. Você vai pegar o negócio, é ar.
quando Bauman, o grande Bauman, definiu que nós vivíamos uma sociedade líquida, se ele tivesse vivo hoje, ele ia dizer que em 10, 15 anos o conceito mudou para a sociedade gasosa, porque está espalhado no éter. Uma coisa que nós dois fazemos, e é obra sua, que eu acho sensacional, é que a gente, para gravar 1 hora de podcast, fica falando mais 2. Eu, por conta da vida em banco, tal, eu estou acostumado a liga a maquininha, começa a falar, acaba a maquininha, tchau, valeu, foi bom, foi bom. Não, a gente conversa, troca, vai, volta. São 2 seres humanos interagindo. Não é a entrega de um produto chamado podcast. É uma interação, a gente começa a gravar mais feliz, mais leve, mais conectado um com o outro. No mundo corporativo tem isso? Imagina, as pessoas entram na sala de reunião e o líder da reunião é assim, vamos lá, vamos trabalhar. Você mal perguntou, e aí, tudo bom? Ah, tudo bem, pô, fim de semana, sabe para onde eu fui? Aí o número 1 diz assim, vamos lá, vamos trabalhar, vai. Porque o cara está vindo de 7 reuniões, tem mais 8 depois. Vai decidir coisa que preste desse jeito, Fábio? Não tem como. Não vai. Então, assim, adoecem as pessoas, destrói o valor das empresas. Se dissesse, olha, as pessoas estão doentes, e dane-se, porque o capitalismo está ganhando dinheiro. Não está. Tá? Falei um monte também, não sei se fugir do assunto. Incrível, nossa, adorei aqui a lógica da sociedade do novo modelo fraternalismo. Nossa, adorei. E como a gente está chegando aqui no final aqui do nosso tempo, eu acho que para deixar uma mensagem otimista, não sei se é a palavra, mas positiva para quem nos escuta e nos vê aqui, eu queria dizer o que a gente está fazendo aqui, fica mais revelador para mim, no fundo é começar a construir uma comunidade de apoio e de reflexão sobre temas que normalmente, quando são abordados, também são abordados de maneira superficial. A gente vem acompanhando o tema do etarismo há algum tempo, e ele vem muito focado no 60 a mais, tal, e pouco se olha para os mais jovens, e se olha demais só para a empregabilidade ou para a saúde. É muito mais. A gente aqui está falando do sistema capitalista. Tá bom? Essa é a nossa proposta. A gente vai falar sobre muito mais camadas da cebola que a gente mesmo ainda não consegue vislumbrar. Se a gente não for se aprofundando, essa discussão vai virar totalmente improdutiva e inócua. E eu acho que tem o caminho, quando eu olho para esse sistema todo que foi construído, ele está morrendo, mas ele segue fazendo as mesmas coisas. Ele não muda. O que vai mudar vai ser o que sempre muda em processos evolutivos de massa. Quando um pequeno grupo de pessoas começa a fazer algo diferente, esse pequeno grupo vai chamando a atenção de outras pessoas, que vão chamando a atenção de outras pessoas, e de repente você tem uma multidão. Então aqui fica o nosso convite para você que nos escuta e está também sentindo o que a gente está sentindo, uma certa inadequação e uma impotência diante de algo maior. Siga com a gente aqui no nosso podcast. Eu queria só encerrar, Fábio, voltando ao nosso tema. Ninguém é obrigado a trabalhar até morrer. Eu acho que a gente é obrigado a ser útil até morrer. E ser útil, pegando um gancho importante que você falou, é ajudar os outros. É ajudar os outros. A sociedade precisa de muita ajuda. E quem tem cabelo branco, viveu, sofreu, derrubou, apanhou, cada um de nós os seus dramas pessoais, a gente tem muito a ajudar, né? Tem tanta gente precisando de ajuda, de uma palavra ou de R$10, mas então, assim, sabe, ter um emprego de diretor, de presidente, isso é bobagem. Eu quero contar um caso rapidinho, que há uns 15 anos atrás eu era membro de um conselho de administração de uma grande seguradora, que tinha vários sócios corporativos, né? Era um negócio bem complicado o conselho, porque
as maiores instituições do Brasil eram sócias dessa seguradora. E o representante de um grande banco brasileiro era um banqueiro veterano, bastante conhecido, respeitado e tal, que eu não conhecia pessoalmente, mas conhecia de nome, conhecia do jornal. E esse senhor, que na época tinha uns 74 anos, 75, e eu com 47, era um menino perto dele. Aliás, ele já era presidente, tinha sido presidente desse banco quando eu era novinho. E foi uma surpresa vê-lo, com aquela idade toda, dando um murro na mesa. Discordo! E aí dava esporro em todo mundo, como se fôssemos funcionários dele, né? E eu pensava comigo, eu com 47, ainda cheio de testosterona, eu pensava assim, esse cara não tem um neto para ir buscar na escola? Porra, essa coisa de macho alfa nessa altura da vida, dando bronca nos outros. Eu achei aquilo tão pequeno, nunca me esqueci desse episódio. E hoje eu sou avô. Hoje eu sou avô. Então, assim, a minha utilidade, porque as minhas 24 horas continuam as mesmas para todo mundo, não muda, elas não são esticadas ou esticáveis. A minha utilidade agora é pegar a minha pequena Sofia, que mora na Itália, então eu vou 4 vezes por ano lá para não gasto um tostão, porque eu gasto tudo que eu ganho para visitar a menina na Itália. É para me jogar no chão. Eu não tenho que ficar dando ordem, mandando, passando bancando o importante, porque eu sou top voice. Nada. A utilidade maior da minha vida hoje é com a Sofia. E eu não abandonei, eu não deixei de ser ambicioso, eu não deixei. Não, eu apenas reprogramei as coisas, botei as coisas na sua devida ordem, revalorizando as coisas. Porque quando eu era jovem, a testosterona me levava àquela loucura da vida corporativa, eu curti menos os filhos do que eu poderia. Não me arrependo, porque eu acho que eu fiz na conta certa. Mas com a Sofia, eu me jogo no chão e boto aquela coisinha em cima de mim. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? A gente tem que ser o último até morrer, mas tem coisas, muda, a nobreza das coisas, elas mudam. Maravilha. O mais velho com tempo para curtir os netinhos e o mais jovem com tempo também para se divertir e curtir a vida. Temos que mexer mesmo nesse mundo do trabalho. Eu acho que os dois grupos aí que a gente sempre trata aqui no nosso podcast estão sofrendo por motivos diferentes, mas sofrendo por já não se encaixarem nesse modelo tão desumanizador que ainda a gente vive através desse capitalismo que precisa evoluir para um fraternalismo. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam. Não se esqueça de seguir o Age Free World para mais episódios como esse, onde a gente procura desmistificar, como a gente fez dessa vez, mais uma vez, o preconceito etário e mostrar que o valor de uma pessoa está no que ela faz e não na sua idade. É isso aí. E no nosso próximo encontro, né, mais um tema crítico, com muita reflexão. E o tema será transição de carreira, de executivo a qualquer coisa que possa te interessar. Até lá, gente. Não perca. Até mais. Tchau. And when you fall asleep, tomorrow